Saudações, confrade e confreira, você está na Confraria de Línguas Clássicas e eu sou o professor Hudson Canuto e vou acompanhar você nessa impressionante jornada do estudo das línguas clássicas. Hoje vamos para o nosso Shiur Rishon, a nossa primeira aula do curso de Hebraico Bíblico. Na aula passada tivemos a aula introdutória, a aula 00. Hoje temos esses 4 argumentos aqui que são o substantivo, nele vamos estudar o gênero e o número, algumas coisas sobre o artigo indefinido. Veja bem, aqui a gente vai começar, mas tem outra aula ainda sobre isso. Vamos ver 3 grupos de preposições do hebraico e, por fim, as orações com predicado adverbial, que é extremamente importante. Vamos lá, aos avisos de praxe. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se, por favor. Então, se você conhece alguém que quer estudar, que tem interesse pela Bíblia, quer aprender a língua da Bíblia, envie para ele este vídeo e compartilhe o conhecimento. Vamos divulgar mais esse canal para que chegue a mais gente. E não se esqueça do triplo C, curta, comente e compartilhe. Estamos entre as páginas 35 e 39 desse material que será o nosso curso básico, pelo autor é Thomas Lambdin e chama-se Gramática do Hebraico Bíblico. Vamos lá. Os substantivos, como em português, nós temos 2 gêneros. Vamos começar pelo feminino, porque ele é bem mais marcado do que o masculino. Então, basicamente, a gente pode dizer que o feminino termina de 2 formas. Ele termina em re ou termina em tave. Aqui aparece 2 vezes o tave porque consideraram-se a diferença das vogais, mas não são todas as terminações aqui não. Mas basicamente aprenda que são duas as formas do masculino, do feminino. Termina em re e termina em tave. Aqui colocou-se o segol e o tave, e o patar e o tave, certo? Então, e os masculinos serão todas as demais palavras que não tenham essas terminações, como por exemplo a palavra har, montanha, har, que termina em resh. Aqui vamos lá. Give a colina, give a colina. Da'at, conhecimento. Tiferet. Vejam bem, cuidado para não dizer que nem eu escuto por aí Tiferet. Não é isso. É Tiferet. Tiferet. Malká, rainha. Tiferet é glória. Malká, rainha. E Bat, filha. Como o hebraico bíblico era uma língua viva, era utilizada pelas pessoas, e como toda língua viva vai ter exceções, aqui já começam as nossas exceções. Então, por exemplo, a palavra Evan, que pela terminação deveria ser um masculino, porque não tem não termina assim. Evan é um feminino, no entanto. Ir, cidade. Ir, Eretz. Eretz. E aqui a regra geral, Isha é mulher. Isha. E davar é masculino, termina em recha. Davar, palavra, mas também pode ser coisa. O nome do 5º livro da Bíblia é Dvarim. Dvarim. A gente vai ver depois, é o plural. Dvarim significam essas coisas, as coisas. Eretz de novo, que é o feminino, e derech, preste atenção, derech. Isso aqui é um raf. Raf, a pronúncia é mais no palato. O som sobe na direção do palato. Caminho, que pode ser ou masculino ou feminino. Aqui vamos para o número. O número singular, em hebraico existe o número dual. Em latim existiu, mas não deixou resquícios. E em grego também, no grego clássico, existe o número dual. O que é o número dual? É um número que indica 2 coisas só. Veja. E o plural? Plural indica mais do que 2. Então vejam bem, singular você tem a palavra yad. Yad, mão. Pela terminação é masculina. Dual, yadaim. Yadaim, as mãos, referindo-se às 2. Tanto que existe uma cerimônia no judaísmo, antes das preces, que é chamada netilata. Netilata, termina em tave, então é um feminino. Netilata yadaim. Netilata yadaim. Que literalmente é o alçamento das mãos, mas é utilizado para fazer a lavagem ritual das mãos, das 2 mãos.
Yadaim. E no plural, Yadot. Essa é uma terminação irregular. A terminação dos masculinos termina em im, no plural, e no singular e no feminino termina em ot. Então, a gente já começa com vendo essa irregularidade. Aqui seria, veja aqui, iadim seria, se fosse regular o plural. Talvez exista essa forma irregular por conta do dual. Mas vocês vão ver que não é tanto o caso. Yom, dia, é masculino. Yom. O dual, yomaim. Yomaim, 2 dias. E o plural, yamim, os dias. Ben, filho. Veja, a gente viu Even antes, que terminava em nun, sofítil, no final, e era um feminino, mas era só uma exceção ali. O normal é que ele seja masculino, como é o caso aqui. Ben não tem o dual e o plural é banim, banim, com a terminação im, que é característica do masculino. E o plural em ot é característico do feminino. Ot. Salvo, obviamente, as exceções. Então, bat, veja, termina em patar e tav, o plural faz banot, filhas. Aqui está, porque é referente a isso aqui. Então, iad, mão. Iadaim, 2 mãos. Iadot, mãos. Yom, dia. Yomaim, 2 dias. Yamim, dias. Ben, filho. Banim, filhos. Bat, filha. Banot, filhas. Melech, melech, rei, plural. Melachim, melachim. Então, vejam aqui essas terminações. Shuvá, kamates e essas 3 vogais, shvá, kamates e hirik, vão fazer a maioria dos plurais das palavras. Melech, veja aqui, tem 2 segolo, mas quando você vai fazer o plural, você vai. Essa primeira, que a gente viu, se eu não me engano, na aula passada, né, sobre a vogal pró-pretônica, que vai perder a vogal normal e vai ganhar um shuvá. Então, melachim, melech, melachim é o plural. Ish, homem. A gente viu que o plural o feminino é isha, a gente viu já. Ish, o homem. Anashim é o plural, homens. Veja aqui, segue basicamente a mesma estrutura, só que como o Ain, o Aleph, é uma gutural, você não pode ter o Shivá. É por isso que a gente usa como é o nome dele? O Hataf Patar. O Hataf Patar. O Shivá não pode ficar debaixo de uma consoante gutural. Por isso aqui, diante do Ain, diante do Aleph, a gente sempre vai ter o Hataf Patar. Hataf Patar. Anashim, Anashim, os homens. Yom, dia. Yamim, os dias. Aqui veja, não tem as 3 sílabas, por isso que a gente só ficou com essa parte daqui. Yamim. Ficou como a segunda sílaba. Yamim. Yamim. Pai, Av. Esse faz um plural irregular, porque ele vai ter a terminação de feminino. Avot. Avot. Isha, mulher. O plural é como Anashim, só tirando o Aleph. Nashim. Nashim, mulheres. Então, meus caros, a gente pode dizer que o plural
dos masculinos o plural dos masculinos termina em im e os femininos terminam em ot. Ot. Vou corrigir aqui. Então, aqui os masculinos têm o plural terminado em im e os femininos têm os plurais terminados em ot, como regra geral. Haverá, obviamente, as exceções. Estamos na página 36. Vamos para outro. Então, o artigo definido. Em hebraico, para a gente começar, não existe artigo indefinido. É como no grego. No grego você só tem o artigo definido. Quando não tem o artigo definido é porque a palavra está indefinida. Então você tem a palavra bait, que apesar de terminar em tav, é masculino. Veja mais outra exceção. Bait, uma casa. Melech, um rei. Rabait, a casa. Amelech, o rei. Naar, um jovem. Hanar, o jovem. Não existe artigo indefinido em hebraico. Bait pode ser traduzido como casa ou uma casa. Às vezes, o artigo definido pode indicar um vocativo como Hamelech, que vai ser traduzido como o rei. Então, o artigo definido é só acrescentar o re davante. Depois a gente vai ver que essa vogal aqui vai mudar de acordo com a vogal que venha depois. Mas aí é uma coisa mais para frente. Vocês ficam com calma. Por hora, a regra geral do artigo é que você coloca o re com um patar e ele já é o artigo definido. Ha-naar, ha-melech, ha-bait. Aqui todos com o patar. Essa é a regra geral. As preposições são de três tipos. O primeiro tipo é as preposições que se unem diretamente à palavra. A gente tem três tipos dessa, que é o be, que significa em, le, que significa para, e o que significa como. Então você tem melech, você tem bemelech. Melech, um rei. Bemelech, em um rei. Lemelech, para um rei, e Kemelech, como um rei. Hamelech, o rei. Veja, quando a gente bota essa preposição unida, o rei desaparece. A vogal vai ficar, em vez de ela ficar com shuvá, ela ganha o patar, ou a outra vogal que esteja debaixo do rei. Então, você tem Bamelech, no rei. Lamelech, para o rei. Kamelech, como o rei. E aí, de novo, Hamelech, Bam... Poxa, eu dupliquei isso aqui. Esqueçam esse pedaço. Então, é só acrescentar o B, le, que, e se a vogal, você não precisa colocar o re como se fosse Behamelech. Behamelech, não existe. O re desaparece e a vogal que tiver com ele substitui o shva. Bamelech, no rei, Lamelech, para o rei, e Kamelech, como o rei. O segundo grupo são aquelas que se unem à palavra seguinte através de um hífen, que em hebraico se chama makef. Esse hífen, só que ele é suspenso. Então você tem a preposição el, não confundir com el, que é o nome da divindade. El,
que é para, em direção a, al, que é sobre, em cima, e min, que é de, desde, o ponto de partida. Seria tipo o from do inglês, desde. Al-Habayt. Está vendo aqui o Makef? Al-Habayt, sobre a casa. El-Habayt, para a casa, em direção à casa. E min-Habayt, desde a casa. Desde a casa. Eu venho de casa. Eu vou dizer isso, min-Habayt. Eu venho de casa. Então, são três os tipos desse segundo grupo, né? Que se unem à palavra seguinte através de um Makef. O terceiro grupo são aquelas que são escritas separadas. No entanto, vejam bem, no entanto, ocasionalmente, essas preposições também aparecem com o makef, mas não é obrigatório. O al, as outras sempre vão aparecer com o makef no hebraico bíblico. No hebraico moderno, elas não, o makef não é utilizado, mas no hebraico bíblico, sim. Elas utilizam aquele segundo grupo. O terceiro grupo são escritas com palavras separadas, podendo ocasionalmente aparecerem com o Makef escrito aqui. Então, essas três são Etzel, Neged, Neged e Lifne. Lifne. Essa aqui é uma Mater Lectiones. A gente não pronuncia Lifnei, mas Lifne. É só para dizer que aqui é o som do E. Etzel significa perto. Então, Etzel, Habait, perto da casa. Neged Ha'am. Neged Ha'am. Am é povo. Am. Am Israel Chai, o povo de Israel vive. Neged é diante, diante, na frente. Neged Ha'am, diante do povo. Lifne Hamelech, Panim é cara, face. Então Lifnei é na cara do rei, na cara, na presença, na face. Lifnei Hamelech, na presença do rei. Então, três preposições que a gente está vendo agora, né? Etzel, Neged, Lifne. As orações com predicados. Vejam, os verbos em hebraico não têm a forma do presente. No presente, normalmente, a gente utiliza um adjetivo. Mas aí a gente vai ver isso depois. Veja aqui nessa frase. Naar babait. Aqui diz o jovem na casa. Só que como a gente vai traduzir essa oração nominal, a gente vai dizer o jovem está babait, na casa. Aie Hanar. Aie Hanar. Aie é onde? Onde o jovem. Onde o jovem. Onde está o jovem. Vejam, no hebraico bíblico não se utilizam esses sinais de pontuação. Não se utilizam. Então, a gente vai depois entender como isso funciona no hebraico bíblico. Aie Hanar. Onde está o jovem? Então, você pode, por exemplo, pegar. Vão haver alguns exercícios aqui para a gente fazer isso. Eu vou deixando as respostas lá no grupo do Telegram. Então, quem não entrou ainda, o link está aqui embaixo na descrição. Eu não criei grupo de WhatsApp dessa vez. Vai ser só o grupo do Telegram. Então, se você quiser as soluções, as respostas, elas estarão lá no grupo do Telegram para você corrigir suas atividades. Aqui está o vocabulário das coisas que a gente viu hoje. Quer dizer, tem mais coisas. Você tem baita, casa, que é masculino, derech, caminho, estrada, que pode ser masculino ou feminino, zaken, zaken, que é velho, ancião, nahar, rio, naar, jovem, rapaz, também utilizado no sentido de servo. Sadé, o campo. Veja aqui, é o sin. O pontinho está do lado esquerdo. Se o pontinho estivesse do lado direito, seria shin. Seria shadé, mas não é o caso. As preposições que a gente já viu, né? Etzel, perto, ao lado de. Be, al, sobre, acima de, também no sentido de contra, a respeito de, aqui é sobre o assunto. E aie, advérbio, onde, sham, significa lá, e a conjunção ve, que é um prefixo diretamente i,
um prefixo diretamente ligado à palavra. Então, deixa-me ver aqui. Ish venaar, o homem e o jovem. Venaar, venar, venar. Ish venar. Ish, isha, venar, venar. O homem, a mulher e o jovem. Venar. Eles se unem assim diretamente. E agora os exercícios. Se você tiver o material, você vai ver que eu pulei um que é para separação de sílabas. Isso aí não interessa muito para a gente. Então, diga oralmente em hebraico. Veja, uma casa, a casa, na casa, perto da casa. Preste atenção no uso da preposição. Eu vou fazer esse. Olha. Bait, Rabait. O bom é que quando você for escrever, aqui está pedindo para dizer oralmente, mas tenta escrever para ir treinando tanto o uso das consoantes quanto o uso dos artigos. Então, bait, Rabait, Babait, Etzel Rabait. Depois, um campo, lembre-se que campo é sadé, em um campo, no campo. Uma estrada, em uma estrada, na estrada. Onde está o menino? Menino. Onde está o ancião? Onde está a casa? Esse tracinho aqui é repetindo toda a parte aqui. O menino está lá. Chama, chama. O ancião está lá. A casa está lá. Então vejam, são 3 orações para construir aqui. O ancião e o menino, a casa e o campo. Depois, traduzir isso aqui para o português. Vamos ler aqui, né? Aie hanar, hanar babait. Hanar babait. Aie hazaken, veja, a gente não está usando os sinais de pontuação do português, mas eu sei que isso aqui é um advérbio interrogativo. Aie hazaken, hazaken sham, hazaken sham. Aie habait, habait etzel hanahar. Habait etzel hanahar. Hasadeh etzel hanahar. Hasadeh etzel hanahar. Hanahar vehazaken basadeh. Hanahar vehazaken basadeh. Aye hazaken, hazaken al haderech. Hazaken al haderech. E aqui é para traduzir para o hebraico. O outro é para traduzir para o português, esse traduzir para o hebraico. Um conselho que lhes dou para os dois. Transcreva o texto hebraico no seu caderninho de estudo, incluindo as vogais, e aqui escreva: a casa e o campo estão perto do rio. Lembre-se que o estão não precisa aparecer, não aparece, não é que não precisa, ele não aparece, porque não existe essa forma para dizer isso. A gente vai dizer só a casa e o campo perto do rio. O jovem na estrada, onde o menino e o ancião, o menino no campo, o rio perto da casa. O verbo não aparece porque se deduz. E aí a gente chega ao fim da aula de hoje. Eu quero agradecer a vocês por continuar. Não se esqueçam de convidar as pessoas que você saiba que tenham interesse em adquirir esse tipo de conhecimento e vejam que devagar, com calma, a gente vai vencendo as dificuldades no aprendizado de qualquer língua. E uma coisa importante é praticar. Não deixe de praticar. Não se limite somente a assistir essa aula uma vez. Assista tantas vezes quanto sejam necessárias. Ainda assim, se as explicações que eu dei ali não foram suficientes, deixe uma pergunta aqui no comentário e se a pergunta for suficiente respondê-la no comentário, eu respondo lá mesmo. Se eu notar que alguma coisa que precisa de uma explicação extra ou que a gente vai ver numa aula seguinte, eu digo, olha, isso aqui a gente vai ver com mais clareza na aula seguinte, tá certo? Então, a gente se vê na próxima aula. Lehitraot. Até logo.